Triplica o custo dos bens essenciais, Rússia diplomaticamente mais isolada, Parlamento alemão vota contra a injeção obrigatória e hoje desenvolvemos o tema da União. Bem-vindos ao podcast da Habeas Corpus. Precisamos de assimilar primeiro para nós próprios valores de honestidade, de verdade e de coragem. Os meus não vão para a casa das pessoas. Vamos deixar que isto aconteça. Não apenas por nós. Pelos nossos filhos e pelos nossos netos. O verdadeiro poder é o poder da população. Mais uma vez, bem-vindos ao podcast da Habeas Corpus. No episódio de hoje contamos com duas participações especiais que marcaram, aliás, o evento, a manifestação internacional do passado sábado. Nelson Porfírio, a quem introduzo em primeiro lugar, pois, apesar da sua descrição, é principalmente seu o mérito da organização do evento. Boa noite, Nelson. Olá, boa noite, Bruno. O mérito divide-se pela equipa toda, inclusive é tu. Trabalhámos imenso, não metas essa pressão em cima, mas agradeço as tuas palavras. O seu a seu dono. E, em segundo lugar, Tomás Seixas, um orgulhoso filho da luta, como gosta de ser conhecido, que fez as honras em cima do palco e foi introduzindo cada um dos oradores, para além, obviamente, das palavras que também teve a oportunidade de tecer. Tomás, muito boa noite e bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite e obrigado pelo convite. Bom, e como não podia deixar de ser, cumprimento também o Dr. Rui da Fonseca e Castro, a quem agradeço mais uma vez a presença no nosso podcast. Boa noite, Dr. Rui. Olá, Bruno, boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Tomás. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Começando então pela nossa rúbrica da atualidade semanal. Noticia o EcoSap esta semana que o custo dos bens essenciais triplica face ao aumento dos salários. O custo do cabaz de bens essenciais registra já uma subida de 5,44%, mais do que 3 vezes face à subida dos salários, que em termos médios se ficou por 1,7%. Acham que isto é uma tendência que se manterá? Até quando? Tomás, queres inaugurar? Bom, infelizmente, creio que esta tendência da perda de poder de compra é algo para manter e para aumentar. Acho que está a ser criada não só uma realidade, mas também uma narrativa de escassez associada à questão dos bens, mas também alimentada por uma narrativa climática e de outras naturezas que servem para condicionar as pessoas a aceitar uma diminuição da sua qualidade de vida e a aceitarem uma mudança do seu paradigma e tornando-as, infelizmente, mais complacentes e obedientes a um Estado e a um estado de subserviência que serve exatamente os grupos e as instituições que promovem esta mudança no nosso estilo de vida. E até quando, Dr. Rui? Até quando se manterá esta tendência? Bom, parece-me que a tendência vai manter-se até haver uma ruptura mais grave na economia e nas finanças dos Estados. Esta tendência já se estava a verificar anteriormente. Temos que perceber que Portugal e a União Europeia estiveram durante algumas décadas a transferir dinheiro dos contribuintes para interesses privados. Nos últimos 2 anos foram interesses relacionados com empresas ligadas à testagem e substâncias farmacêuticas que foram impostas às pessoas. Em anos anteriores têm sido bancos, empresas de construção civil, mas a receita é sempre a mesma. Aumento da dívida pública, alguém tem que pagar a dívida pública, que são os contribuintes, e ao mesmo tempo impressão de moeda sem aumento de riqueza. E, portanto, estamos a chegar a um ponto de ruptura, as coisas vão ficar muito piores, na minha opinião, e não tem nada a ver com a guerra. Nelson,
Achas que os portugueses aguentarão muito mais esta tendência, esta inflação? Na minha opinião, os portugueses estão há tanto tempo habituados a viver com tão pouco que vemos-nos como uns resistentes e eu acho que ainda há espaço de manobra para que o nosso nível de vida decresça, sem propriamente levantarmos a voz na rua. Infelizmente, acho que é uma realidade. Acho que ainda vamos aguentando. Infelizmente. 150 diplomatas russos expulsos de países europeus, é uma notícia da Euronews. Isto na sequência de um episódio que tem estado a merecer a atenção da comunidade internacional, um massacre que aparentemente é atribuído ao exército russo na cidade ucraniana de Bucha. Com a Rússia diplomaticamente mais isolada, temos uma situação em que a diplomacia, que deveria ser a via alternativa à força, aquilo que em relações internacionais se costuma denominar o hard power, não deveria a diplomacia permanecer e representar ela uma via, um reduto para a manutenção das negociações e, no fim de tudo, para poder alcançar a paz, Dr. Rui? Bom, parece-me estranho, e como é algo que está a acontecer, parece-me estranho que se promova a guerra como se está a promover agora. A guerra é sempre uma tragédia. Nós supostamente não deveríamos desejar a guerra nunca. É na guerra que se perdem os filhos, enfim, também se perdem devido a substâncias farmacêuticas experimentais, mas é na guerra que se perdem os filhos e vejo muita gente a promover algo que não sabem sequer o que é que pode, do que é que pode advir, e as pessoas têm que perceber se houver militares a serem enviados para uma frente desse tipo de guerra, muito provavelmente eles não voltarão. E, portanto, parece-me também ao mesmo tempo que ambas as partes já sabiam que ia existir, que a guerra iria acontecer e que seria inevitável. Nelson, sem este canal que representa a diplomacia, o que é que se perspectiva? Bruno, sinceramente, eu acho que tudo o que estamos a assistir são tentáculos do mesmo povo. O Covid, a guerra, tudo isto faz parte de um plano que nos é difícil perceber, e é difícil processar à maior parte das pessoas, a mim pelo menos é difícil processar que tudo isto faça parte de um plano, mas honestamente é aquilo que eu acredito, e acho que a democracia tem pouco a ver com o que se está a passar. Tomás, sufragas este entendimento do Dr. Rui e do Nelson? Sim, acho que o principal sobre a origem e as possíveis consequências daquilo que está a passar foi dito. Eu acho que é um exemplo da dicotomia do paradigma que tentam passar para as pessoas em geral, em que tem de haver um bom e um mau, tem de haver um problema e uma solução única, e para citar o título de um autor de um livro muito cito, que é o Fabricar Consentimento, e eu acho que isso que está a ser feito com a opinião pública. Estão a fabricar o consentimento não só para mais guerra, mais batalhas, mas para tolerarmos mais dificuldades económicas devido àquilo que se está a passar. Tomás, fico contigo também para fecharmos aqui a atualidade semanal, e falaste bem que se verifica uma interpretação única na leitura do que se está a passar neste conflito leste, e isso traz-nos aqui ao nosso último tema, à nossa última notícia, que é o facto do Parlamento alemão ter votado contra a vacinação obrigatória. 296 deputados votaram a favor, 378 contra. Não passou a obrigatoriedade da vacinação. Sendo a Alemanha um país tão influente na política e na direção da política da União, que sinal pode vir daqui? Bom, o meu lado positivo faz-me crer que é sempre bom quando líderes políticos ou figuras públicas defendem aqueles que são os mais básicos direitos humanos, como decidirmos o que é injetado no nosso corpo. Desse lado é sempre melhor ter sido votado contra do que a favor. No entanto, o meu lado mais pragmático faz-me analisar as coisas de um ponto de vista de que as instituições internacionais têm uma tática, e essa tática, como qualquer tática também militar, tem avanços e recuos, e se agora está a haver um recuo, em parte será tático e será
para ver como melhor se poderá no futuro instaurar novas medidas, porque não me parece que, apesar destes sinais positivos, o plano global mude. Nelson, é uma decisão a prazo? É uma decisão que dentro em meses, eventualmente em anos, poderá ser diferente? Eu revejo-me em parte nas palavras do Tomás, e tenho uma opinião sobre isto, sobre isto que se passou na Alemanha. Se fosse em Portugal eu não ficava contente, porque na verdade o que se passou foi tão grave que tem que haver uma criminalização. Não é só dizer que a vacina não vai ser obrigatória. Tem que haver uma criminalização, não só sobre o próprio produto injetado e nos malefícios que estão a advir daí, mas também em toda a discriminação e toda a violação aos direitos humanos que foi feita. Tem que haver uma criminalização disso. Dr. Rui, este é um cenário que dificilmente poderíamos ver em Portugal. Este volume de representantes da nação a levantarem-se contra uma violação como foi seria um cenário improvável de vermos em Portugal. Parece-lhe que um dia as coisas podem mudar? Parece-lhe que um dia podemos ter alguém que assume esta posição ativamente em praça pública? Bom, em relação à a Alemanha tem uma taxa de injeção baixa. Os antigos territórios da Alemanha de Leste aderiram à adesão a essas substâncias farmacêuticas experimentais foi muito baixa, justamente pela desconfiança que tem do Estado. E, portanto, não me parece, nunca poderia ser outro sentido de votação do Bundestag. O que me parece é que a implementação de uma obrigatoriedade de nos sujeitarmos a estas substâncias é algo que não foi definido como objetivo inicial num primeiro momento. O objetivo inicial foi a implementação do certificado digital, isso foi conseguido, e quem está por trás disto sabe bem que o atual quadro normativo que preside aos países, pelo menos formalmente, aos Estados ditos ocidentais e ditos civilizados, não permite a implementação de uma obrigatoriedade de sujeição a determinado tratamento médico. E, portanto, esse nunca foi um objetivo. O objetivo foi assustar as pessoas, fazer com que as pessoas aderissem a isso apenas pela ameaça da implementação da obrigatoriedade, e pode ser que isso venha a acontecer no futuro. É muito provável que uma obrigatoriedade efetiva venha a acontecer no futuro, mas não era esse um dos objetivos, pelo menos nesta primeira fase. O objetivo desta primeira fase era a implementação do certificado digital, que está implementado, ao nível europeu está implementado. Muito bem, passamos então para a nossa secção seguinte, a atividade da habeas corpus. E como não podia deixar de ser, vamos fazer um rescaldo da manifestação que ocorreu no passado sábado, dia 2 de abril, em Lisboa. A manifestação, tenho que dizer, foi um sucesso, aos meus olhos foi um sucesso. Teve uma afluência extremamente interessante. A habeas corpus ganhou novos sócios. A tendência é essa que se mantém muito boa. A habeas corpus diariamente está cada vez a conquistar mais pessoas. Nelson, enquanto o principal organizador e pela primeira vez na capital do país, que balanço fazes do evento e da adesão que teve? Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Eu próprio disse ao Rui que no sábado, ao fim do dia, acabei por vir um pouco frustrado para casa porque a causa, não propriamente o esforço que nós investimos nisto, foi bastante, mas não foi isso que me frustrou, foi que a causa merecia mais efetividade de pessoas na rua. Mais gente, mas sou um otimista, acredito que isso vai acontecer. E pronto, e vamos continuar. Nós focámos-nos muito no tema união, na preparação para a manifestação, e daqui para a frente vai continuar a ser esse o lema.
porque tive a oportunidade, inclusive, de contar com o apoio, com a ajuda de outros grupos que já estão nesta luta também, como a Habeas Corpus, e mesmo há mais tempo que a Habeas Corpus, mesmo desde o início, contei com a ajuda deles. São colaborações que vão continuar a acontecer e de certeza absoluta que juntos vamos ser mais fortes. É uma certeza que eu tenho e vamos ter mais gente na próxima. Muito bem. Tomás, enquanto moderador dos discursos, tiveram lugar na segunda parte do protesto, em cima do palco, como é que te sentiste entre figuras com carreiras e currículos tão respeitáveis e que se têm dedicado a lutar contra este totalitarismo, podemos dizer, que se iniciou há cerca de 2 anos atrás? Eu acho que o primeiro impacto sobre o convite que me foi feito para ser moderador, aí é que eu tive, digamos assim, mais o nervosismo ou a noção de que iria estar a representar a causa e que ia estar a introduzir pessoas com tanta obra feita nesta causa. Aí sim sentia a necessidade de estar à altura e de as introduzir e de criar uma atmosfera digna, não só dos oradores, mas das pessoas que estavam lá para ouvir os discursos. No dia, acho que é tudo um frenesim de emoção, especialmente devido à importância da luta pelos nossos direitos e pela liberdade, e nos momentos a introduzir, senti apenas a responsabilidade de estar à altura do momento. Foi uma honra para mim poder também falar para as pessoas e passar a mensagem que eu acho que é tão importante, como o Nelson já falou, da união e da responsabilização pessoal. Dr. Rui, a massa humana, que eu acho que foi fantástica, o Nelson queria mais, ainda bem, e a energia que se sentiu no nosso evento de sábado, correspondem aos valores e aos ideais que tem tentado transmitir desde que se notabilizou, desde que ficou mais conhecido os portugueses? Bom, eu espero que sim. Eu tento ser muito honesto com o público. Parece-me que se nós nos estivermos unidos em torno de valores como a honestidade, a verdade e a coragem, que essa união é apenas formal, não é substancial e acaba por ser perene, acaba por ser efêmero. E, portanto, é isso que as pessoas precisam de perceber. Nós também estamos numa fase... Há alguns dias atrás, uma pessoa amiga disse-me que os portugueses, antes de se insurgirem, antes de irem para as ruas, ainda vão primeiro estar na fila da sopa dos pobres. E só depois, quando acabar a sopa, é que então vão fazer alguma coisa. Eu não me parece que seja assim, não concordo com isso. Eu sei que nós temos sido condicionados a estar conformados com o que está a acontecer, mas existe uma forma, e é possível, digo eu, é possível apelar à autoestima de cada um de nós, cada um dos portugueses, enquanto portugueses, justamente, e para poderem ter uma vida melhor. É óbvio que isso implica uma transformação individual, implica nós adotarmos as nossas condutas de acordo com os princípios que queremos ver implementados no país, mas eu acho que é possível. Eu acho que neste momento temos um processo em curso de mudança muito drástica no país. Desenvolvemos agora o tema desta semana, que vai ao encontro do que temos vindo a falar, da união. A união que pode ter diferentes aplicações, desde o direito às relações internacionais ou da arquitetura à gramática, entre outros domínios. Em comum está o ato ao efeito de juntar, harmonizar e assim reforçar. O que vimos no evento do passado sábado, um tecido humano rico em diferenças, mas que em comum tem a vontade de mudança e de justiça, dá-nos um horizonte de esperança, de possibilidade real e de constituir uma verdadeira união de homens e mulheres em torno de um objetivo comum: mudar este país. Dr. Rui, se em tempos as sociedades se uniam em torno de grandes imaginários de progresso, como foi, por exemplo, a reconstrução social e económica do pós-Segunda Guerra Mundial, hoje esse elo de ligação, infelizmente, é o risco, a tragédia, a catástrofe, como nos mostram, aliás, estes últimos 2 anos. Como se inverte este paradigma contemporâneo? Bom, nós neste momento o que está a acontecer é efetivamente isso. Nós vemos uma diversidade de pessoas que se unem devido justamente às dificuldades, devido
a aos problemas que têm surgido, aos ataques que a liberdade que a nossa vida, o nosso modo de vida tem sofrido. E isso é inevitável que as pessoas se unam quando existe um inimigo comum. Mas também é muito importante que as pessoas se unam depois para a construção, mas para isso têm que estar unidas também em torno dos mesmos valores. E eu parece-me que é possível alterar o paradigma quanto a esse aspecto. Tomás, sendo um jovem, como é que tu achas que é possível criar laços de união e fraternidade entre as gerações mais novas, que parecem cada vez mais distantes de tudo e a viver uma vida digital marginal à própria vida real? Eu creio que, como disseste, as gerações mais jovens estão não só presas à questão das tecnologias e da facilidade da vida digital, mas também em ausente uma visão de construção do futuro. Eu acho que isso é o princípio, uma ideia de responsabilidade pessoal na construção de um futuro melhor para todos. E eu acho que na base disso está uma certa relativização moral, a ideia de que não há bem nem mal absoluto. Para mim isso é a principal doença, e a ausência desse conhecimento, dessa crença em algo absoluto, faz com que as relações não sejam baseadas em algo forte o suficiente para haver essa verdadeira união entre os jovens. Eu, pessoalmente, creio que os jovens só vão entrar mais nesta questão da luta se conseguirem ser influenciados não só pelos seus pares, mas, como eu vi na manifestação, pelas suas famílias. Eu sei que isso às vezes é muito difícil, os pais falarem com os próprios filhos, mas eu acho que o sucesso desta nossa missão pode estar mesmo no amor entre as famílias, que é o amor mais forte que nós conhecemos entre as pessoas. E acho que o maior trabalho que nós podemos fazer é entre os membros da nossa própria família. Eu acho que isso é que vai ajudar cada jovem depois a criar relações verdadeiras de união com outras pessoas também da mesma geração. A união é coisa do passado, Nelson? É aquilo que se associava à vida dura que as gerações anteriores tiveram? Neste tempo em que parece tudo tão acessível a qualquer um, deixa de fazer sentido falar-se na importância deste termo, união? Se fazia sentido no passado por determinada razão, eu acho que faz o mesmo sentido atualmente. Aliás, cada vez acho que faz mais. Eu tenho 49 anos e em 49 anos nunca vi uma situação similar a esta. Portanto, o termo união faz cada vez mais sentido. Talvez o povo português ainda não sinta aquela urgência em relação a essa união, mas vai sentir, inevitavelmente vai sentir, e essa urgência vai trazer uma necessidade de intervenção, que é o que a habeas corpus também está à procura. União através da compreensão que as pessoas vão ter que é realmente necessária essa união, e isto é uma luta de todos, e as pessoas mais tarde ou mais cedo vão perceber que só com união é que conseguimos, pelo menos, tentar resolver as coisas ou esgotar as possibilidades que temos para tentar resolver as coisas. Bom, vamos então para a última parte do nosso podcast, a resposta a questões de seguidores. Dr. Rui, há um comentário recente no nosso canal de Telegram que diz que, e cito, dava jeito, agora que está a conseguir unir, que não se deixasse prender. Esta questão coloca-se? Bom, eu vou presumir que a expressão prender é utilizada por eu ser, no caso de eu ser detido, penso que se trata disso. Bom, nós estamos a enfrentar o poder, e estamos a enfrentar o poder de uma forma como provavelmente não aconteceu até hoje em Portugal, desde o 25 de Abril. Estamos a enfrentar o poder com a verdade e sem medo. Isso pode gerar reações. Essas reações podem acontecer. Temos de estar preparados para tudo. Eu não vou recuar ou desviar-me 1 milímetro daquilo que tem que ser feito, do que tem que ser dito, por receio de alguma reação dos criminosos, da elite parasitária que ocupa este país em relação a mim. E, portanto, se isso acontecer um dia, lidar com o assunto e, portanto,
provavelmente é algo que ainda geraria mais união. No nosso canal de Telegram colocaram-nos a questão: não tenho uma assinatura do Spotify, podem colocar o podcast noutro site? Tomás, sabes em que lugar estão disponíveis os episódios do nosso podcast? Nestes últimos tempos, o foco tem sido na preparação da manifestação, mas acho que disponibilizar o podcast no Instagram, principalmente para a minha geração, o sítio mais acessível, até mesmo para quem não consome tantos meios de podcast, e eu acho que esse é um bom meio de chegarmos também às pessoas que ainda não têm o hábito de consumir este tipo de conteúdo. Podem consultar a nossa página de Instagram, Habeas Corpus Portugal, e aí ter também acesso ao podcast, para além, obviamente, do nosso Telegram. Bom, não se esqueçam da sugestão do Tomás, espreitar o nosso Instagram, vão lá encontrar de certeza um atalho para chegarem até ao nosso podcast, mas fiquem a saber que está disponível no Spotify, no Facebook e, para já, no YouTube. Através do Facebook, um seguidor colocou-nos uma questão também interessante. Num possível cenário de justiça de transição, com garantias de apoio popular, consideraria habeas corpus fazer parte de um futuro governo? Bom, há duas coisas diferentes aí nessa pergunta. Uma é a justiça de transição. A justiça de transição é uma figura jurídica que foi já historicamente foi colocada em prática para poder punir criminosos de um regime anterior relativamente ao qual existia uma ruptura constitucional, e nem sempre existe justiça de transição numa ruptura constitucional. Mas eu penso, por acaso, que no caso aqui de Portugal seria necessário, porque obviamente que o sistema atual, o ordenamento jurídico que nós temos não permite, ou não tem permitido, ou não se tem mostrado à altura de levar à responsabilização ou responder perante a justiça os criminosos que neste momento ocupam o país. Relativamente para o que a habeas corpus estaria disponível, é óbvio que a habeas corpus está sempre disponível para ajudar o país. Isso é algo que é agora, que era anteriormente e que se vai sempre manter. A habeas corpus visa a refundação de Portugal em torno de valores de honestidade, de verdade e de coragem. Muito obrigado. Estamos a aproximar-nos do final do nosso podcast. Queria agradecer a vossa presença. Dr. Rui, como já vem marcando aqui o nosso podcast, obrigado. Muito obrigado, Bruno. Boa noite a todos. E desta vez com a participação especial do Tomás Seixas e do Nelson Porfírio. Obrigado aos dois. Obrigado pelo convite, Bruno. Obrigado, Bruno. E deixaria aqui o repto em jeito de reconhecimento pelo trabalho que fizeste, Nelson, a leitura da nossa citação, e assim fechávamos o podcast de hoje. Boa noite a todos, muito obrigado por nos ouvirem. O querer e o poder, se divididos, são nada. Juntos e unidos, são tudo. Padre António Vieira.